Paz, Senhor, queridos. Paz, Senhor, você que está vendo essa mensagem. Deus possa te abençoar, viu? Deus possa continuar falando aos nossos corações esses dias. Vamos dar continuidade aqui ao capítulo 2. Nós falamos até o versículo 11. E teve um versículo aqui do devocional passado que nós não falamos tanto, né? A partir do 11 ele vai falar sobre essa questão da consagração da carne, né, do corpo. Então nós vamos orar primeiro. Feche seus olhos. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, Deus, Pai, por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na Tua presença nesse dia. Que o Senhor possa esclarecer a nossa mente. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar a caminhar mais um dia na Tua presença. Nós nos colocamos diante da Tua presença. É que o Senhor, Pai, possa nos direcionar, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aí no versículo 11 vai falar assim, no qual estejais também circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Na verdade tem dois pontos, aqui põe a circuncisão de Cristo. Versículo 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado da sua carne e compreensão. Vamos até aqui o 18. Então, basicamente, nos versículos 11 até o 18, onde a gente leu aqui, ele vai falar sobre essa questão do sacrifício de Jesus. Ele vai falar sobre essa questão, por exemplo, da circuncisão, né? Que antes existia a circuncisão da carne, existia aquele procedimento que todo hebreu, que todo judeu, né? Que todo aquele que nasceu em Israel tinha aquela prática, né, de se separar. Como que é que Deus separava as pessoas do Velho Testamento? Aquele processo de aliança, fazendo o corte ali no prepúcio de todo homem que nascia. Então, para se ter aliança naquela época, precisava se ter uma marca, né? E essa era a marca que era feita, nós podemos recordar lá, quando Moisés esqueceu, ou por qual motivo seja, ele não se atinou a fazer a aliança do filho dele, né? E aí Lia, a esposa dele, se atina, ele até adoece no meio do caminho e tem todo um transtorno. Que nós entendemos que quando nós não fazemos a aliança, nós pagamos um preço, né? Um preço alto. Principalmente quando nós estamos sob a orientação de Deus e nós não reforçamos, não nos aliançamos, nós temos consequências, falta de cobertura e tudo mais. Nós dizemos que fazemos coisas para Deus e não estamos sob a aliança, nós pagamos o preço. Uma das coisas que a gente pode entender aqui nesse versículo. Aí no versículo 2 ele já vai falar sobre o sepultamento, sobre a morte. Nós morremos um dia. Aonde? Nós morremos para o mundo. Como?
nós deixamos lá nas águas batismais lá todos os nossos pecados, a nossa velha vida, tudo que nós um dia passamos, velhas práticas, velhos modelos, velhas atitudes, tudo de fato era para ficar lá, né? Mas a gente sabe que muitas vezes aquele velho homem que nós deixamos lá um dia, sepultamos lá, né? Nós cavamos um buraco e enfiamos ele lá dentro, nós sepultamos ele e ele muitas vezes quer retornar. Então ele fala, sepultados com ele no batismo, nós fomos sepultados lá naquele dia em Cristo Jesus, né? E nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E nós queremos que, agora andando em novidade de vida, um dia nós precisamos passar dessa nova vida aqui, terrena, para a nova vida que Deus está preparando, né? Que Jesus está preparando, para a nova morada eterna que Jesus está preparando para nós, né? Então nós vemos que houve um sepultamento, e nesse sepultamento eu preciso me esforçar a andar em novidade de vida. Quer dizer, eu faço aliança, eu morro para o mundo, eu sepulto o velho homem e busco viver diariamente um novo homem. E é desafiador, irmãos, é desafiador. E quando vós estavais mortos no pecado e na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as nossas ofensas. Quer dizer, Jesus, antes mesmo de nós descobrirmos a nova aliança, antes mesmo de Jesus, antes mesmo da gente dar essa... eu estava vivendo a minha vida e retorno a Jesus, olho para Cristo e começo a traçar o caminho de volta para Ele, né? Fugiu da minha cabeça agora. Jesus já havia feito tudo. Antes mesmo que nós pensássemos em um dia aceitar a chamada dele, em reconhecer o sacrifício dele na cruz, Deus já havia feito, ele pagou o preço, cravando no madeiro todos os nossos pecados. No versículo 13, o 14 também, né, ele vai enfatizar isso, havendo riscado a cédula que era contra nós. Ou seja, ele paga, existia um débito, existia uma promissória. Não tem lá o filme do John Wick? Existia uma promissória contra a nossa vida. E Jesus ele vai lá e paga essa promissória na onde? Com o sangue dele, com o precioso sangue dele. E despojando dos principados e potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus morto, ao terceiro dia ele ressuscita e ele triunfa acima de todo anjo, acima de todo príncipe, de todo principado, de toda essa ordem celestial, espiritual que existe. Jesus triunfa novamente, né? Jesus está no mais alto sublime trono, à direita do Pai. A gente vai ver lá em Isaías 6. E ele agora vem como leão, né? Ele virá como leão. Ele está acima de tudo isso. E portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou por causa dos dias de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Nosso corpo é de Cristo. Então nós não somos mais donos de nós mesmos, do nosso corpo. Nós já, agora seu corpo é meu. Então nós vivemos uma prática diferente. A gente procura se esforçar a agradar a Cristo, agradar a Deus, agradar o Espírito Santo da maneira que é necessário, né? A maneira que a palavra, como já disse nos devocionais, a gente precisa andar em perfeição, não em ausência de defeitos, mas se esforçar a andar em perfeição, ser perfeito, procurar se esforçar e fazer o melhor, né? E sem as desculpas, sem falsidade, de verdade, né? A gente precisa ser sincero no nosso coração, se autoanalisar e falar, não, eu estou fazendo o meu melhor
Às vezes eu falho, mas é sempre uma busca pela aquele autoaperfeiçoamento dentro das áreas que são falhas diariamente. Ninguém vos domine pelo bel prazer com o pretexto da humildade e culta anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado da sua carnal compreensão. Ou seja, até no nosso misticismo, os anjos, o mundo espiritual, muitas vezes a gente acaba cultuando, né, muitas coisas com essas compreensões carnais, né? A gente dá muita ênfase aos anjos, aos demônios, que é o mundo espiritual da maldade, que muitas vezes de fato ele é existente, mas muitas vezes a gente dá mais ouvidos a isso, né? E conhecimentos e coisas que nós não vimos, coisas que nós não experimentamos de fato. Que nós possamos enfatizar, no final das contas, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E Paulo ele vai enfatizar isso nessas cartas. Gente, sempre o nosso modelo vai ser o Senhor Jesus, que se inferiorizou, tomando forma de servo, assumindo forma de servo, do menor dos servos, e demonstrou com todo o seu amor como nós precisamos proceder na terra. E é desafiador. Mas Jesus era Deus. Sim, ele era Deus, mas ele se inferiorizou, tomando forma, ele tirou fora muitas coisas e tomou forma de um homem normal. Jesus era homem e Jesus era Deus. Nas cartas Colossenses, Paulo vai falar sobre isso, né? Falando que ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não era o semideus. Ele não era meio Deus e meio homem. Ele era Deus e ele era homem. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu coração. Em nome de Jesus.